Queridos, um homem chamado Howard Dayton, ele fez uma pesquisa e ele descobriu na Bíblia existem mais de 2.350 vezes que a Bíblia fala sobre finanças, sobre dinheiro. 2.350 vezes que a Bíblia fala sobre esse assunto. Para você ter uma ideia, o quanto que isso é importante, que na Bíblia existem 300 versículos que falam sobre anjos. Existem 500 versículos que falam sobre amor. Importante o amor, né? 700 versículos falam sobre fé. Mas mais de 2.000 versículos ele fala sobre finanças. Queridos, tem um segredo nisso aí. Tem um segredo nisso aí. E o importante não é quantas vezes que ele fala sobre isso. É o que esses ensinamentos têm o poder de transformar a sua e a minha vida. Em todas as áreas. Queridos, a área financeira é algo tão importante para Deus que eu estava hoje conversando pela manhã com a minha esposa, enquanto a gente vinha para cá, eu falei, gente, quanta coisa tem na Bíblia, quanto ensinamento precioso sobre a vida financeira, sobre a administração, sobre ser um bom mordomo, sobre mordomia, sobre generosidade. A Bíblia ela ensina tanto sobre isso. Deus ele dá tanta importância para isso. E muitas vezes a gente marginaliza, não quer falar muito sobre isso, né? A gente fala sobre finança em qualquer lugar. Na igreja a gente não gosta muito de falar sobre isso. A gente gosta de falar sobre dinheiro, qualquer cana aqui fala, não, mas dinheiro aqui nada a ver. Rapaz, tudo a ver. Tudo, fala para o seu irmão assim, tudo a ver. A Bíblia está cheio de ensinamentos, segredos, né, para isso. É uma área muito importante. Eu acho interessante a gente entender que, eu não acho que todos aqui, mas a grande maioria, né, quem aqui nunca teve um problema financeiro? Quem aqui nunca teve uma dívida difícil de pagar? Quem nunca passou uma pindaíba daquela braba aqui? Né, fora as crianças que não sabem o que é isso ainda. Né, e alguns que talvez não tiveram isso. Se você não teve, glória a Deus. Mas quem nunca teve aquela dívida para pagar, aquele problema para resolver? Né, todo mundo que já... Gente, isso é um problema antigo. Isso não é algo novo, não. Sabe, o problema na área financeira é algo que mexe. A área financeira, ela mexe com coisas importantes quando as coisas não estão alinhadas, sabia? Ela mexe muito com casamento. Fala-se aqui nos Estados Unidos uma pesquisa que a maioria dos divórcios acontece por causa de crise, problema financeiro. Ela mexe com relacionamento, sabe? Ela mexe muitas vezes com a nossa saúde. A pessoa fica estressada, né? Fica, sabe, nervosa, afeta o nosso humor, né? Ela traz tensão, irritação, às vezes atrapalha até o nosso testemunho, sabe? A área financeira é uma área que mexe com muitas coisas em nossa vida. Por isso que o Senhor dá tanto valor e Ele ensina tanto sobre isso. E eu gostaria que nós tirássemos aqui alguns minutos, né, falando um pouco sobre alguns princípios importantes, princípios que, se eu fosse falar, ou se a gente fosse fazer um estudo sobre finanças, né, nós poderíamos gastar aqui semanas, que tem muita coisa na palavra de Deus sobre isso, tem muita área para ser trabalhada, então não dá para a gente falar tudo. Eu queria trazer alguns princípios importantes. Não vamos estar falando sobre... O Geiso trouxe uma palavra muito... talvez até uma introdução, né, Geiso? Para aquilo que nós vamos estar falando hoje. Nós não vamos estar falando sobre dízimo, sobre oferta. Não, isso aí a igreja conhece. Vocês sabem o que é isso. Ninguém aqui tem dúvida da importância dos dízimos, das ofertas. Nós somos uma igreja que ensina sobre isso. Não temos vergonha de falar sobre isso, porque nós vivemos a bênção da obediência. Amém? Então, é importante a gente entender que existem alguns princípios, muito importantes, né? Princípios que vão nos ajudar ou a manter ou a recuperar uma vida financeira saudável, de acordo com a palavra de Deus. Quantos estão entendendo? Diz amém. O primeiro princípio que eu queria falar com vocês é o princípio, eu escolhi aqui seis princípios, tá bom? Talvez vai dar para falar todos, não sei. 6 princípios. O primeiro deles é essencial, é o primeiro mesmo. Sem esse, todo o resto cai. Sem esse, nada mais importa. Correto? Sem esse, você vai usar alguns conselhos como o mundo dá. Você ser bem-sucedido segundo aos olhos do mundo não é o que nós buscamos, queridos. Falar uma coisa para você, todo mundo aqui nasceu para ser rico? Não. Mas todo mundo nasceu para ter uma vida abundante, para não ter falta de nada. E muitas vezes a gente confunde a vontade de Deus para a nossa vida, né? O contentamento é algo muito importante que nós entendemos em Deus isso. Então o mundo pode dar muitas lições de finanças.
chamar um consultor financeiro, que ele vai te dar muitas ideias. Uau, que cara, mente aberta, né? Nunca tinha pensado nisso. Mas não é isso que nós precisamos entender hoje. Não é isso que o Senhor quer falar conosco hoje. Ele quer dar princípios na palavra de Deus, que vão nos levar a ter uma vida financeira de sucesso, de acordo com o reino dos céus, amém? E o primeiro princípio, os demais, eu tenho 5 depois desse que não está na ordem. Eu não tenho como colocar uma ordem neles. Porque se eu não fizer um, atrapalha o outro, não faz muita diferença. Se você olhar assim, essa é a prioridade, eu faço isso. Não é a prioridade. A única ordem que eu coloquei aqui para vocês é o primeiro. O princípio da honra a Deus. Para mim ter uma vida financeira de sucesso, equilibrada em Deus, eu preciso entender esse princípio de honra a Deus, queridos. Lá em Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10, é um texto bem conhecido, fala assim: honra ao Senhor com os teus bens, com as tuas primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Salomão está falando, honra ao Senhor com as suas palavras, palavras bonitas, hein, Rogério? Honra ao Senhor, vou falar uma palavra bonita aqui para honrar o Senhor. Ele fala assim, honra ao Senhor com os teus bens, e com as primícias da sua renda. Honra ao Senhor obedecendo aquilo que Ele te ensinou, como Jesus falou muito bem aqui. A obediência a Deus, ela não é algo que nós fazemos, nós não escolhemos o que obedecer, queridos. A obediência a Deus espera a obediência total. Assim como Ele se entregou totalmente por mim e por você, Ele espera uma obediência total. E a honra ao Senhor é essencial, sabe? Existe muitas vezes um equilíbrio, né, na vida financeira. Ele acontece quando nós reconhecemos, né, de quem é que vem, da onde vem a nossa provisão. Entender da onde que vem o que nós temos, o que nós somos, o que nós conquistamos, vai ter o poder de nos levar a honrar aquele que nos deu algo. Vou dar um exemplo para você. Se você trabalha em uma empresa, né, e o seu patrão, ele te dá oportunidade, ele te ajuda, ele te levanta, ele te, né, faz muita coisa, e você começa a crescer, ele te rapaz, você quer comprar uma casa, Jesus? Não, vou te ajudar, vou comprar. Rapaz, ele parece um pai para você. O que vai acontecer? Você vai olhar para aquele cara, rapaz, eu preciso honrar aquele homem, eu preciso falar bem dele, porque, sabe, ele tem me ajudado bastante, eu não sei porquê, mas ele tem feito muita coisa boa. Então, quando a gente é abençoado por alguém, nós temos uma tendência de honrar aquela pessoa, e falar assim, poxa, obrigado. Nossa, muito bom que você fez por mim, né? Essa é uma tendência nossa, ser humano, né? Se alguém falar mal da gente já fica meio que... Mas se alguém nos abençoa, nós temos essa tendência. E entender, para mim honrar, eu preciso entender algo muito importante. Eu queria ler um texto com vocês, que está lá em Êxodos. Um texto maravilhoso que está lá em Êxodos, querido. Antes de ler esse texto, o salmista Davi, ele afirma lá no Salmo 116, 12, não está aí. Um texto muito conhecido, né, que meu amigo William gosta muito. Ele fala, que darei ao Senhor por todos os seus... Eu vi ele aqui, eu lembrei. Por todos os benefícios para comigo. Que darei ao Senhor? Sabe que pergunta é essa? De um coração grato. De um coração que fala assim, eu preciso fazer alguma coisa para o Senhor. Por tudo aquilo que Ele tem feito por mim. Ninguém faz essa pergunta por fazer, né? É quem entende, quem tem um coração grato. Eu queria ler lá em Êxodo com vocês, no capítulo 8, do versículo 11 a 18. Isso aqui, queridos, rapaz, é uma chave que Deus entregou para Moisés, para ele ali falar para o povo de Israel que estava prestes a assumir a terra prometida, a tomar posse da terra prometida. Estava prestes a assumir aquele lugar que Deus havia prometido para eles. E de repente Deus dá uma palavra a Moisés e fala assim, ó, fala isso para o povo. E eu creio que essa palavra é para você e para mim também. Ele fala assim, versículo 8, guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiveres fartos, depois de haveres edificado casa e morado nelas, depois de se multiplicarem o seu gado e os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, ser abundante em tudo quanto tens. Olha só, Deus começa a falar para você, olha, eu vou te abençoar de uma forma tremenda naquela terra. Você vai adquirir
vai construir casa, vai morar naquela casa, você vai comer, vai se fartar, você vai ter rebanhos, você vai ter ouro, tudo isso está falando. Ó, quando chegar lá, aí ele continua falando assim, guarda que não se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e ele fez sair água da pederneira, que no deserto lhe sustentou com maná, que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar, e afinal te fazer bem. Ele continua falando, não digas o teu coração, queridos. Isso aqui é algo tão profundo, porque, principalmente aqueles que conhecem os princípios de Deus, lá no mundo não, mas aqueles que conhecem um pouco os princípios de Deus, você não vê ninguém falando, rapaz, eu sou o cara, eu construí, né? Eu fiz um negócio acontecer e tal, e eu sou muito bom no que eu faço. Você geralmente não vê isso, falando, né? Falando. A gente tem até medo de falar isso, porque tem medo de ser julgado. Mas o que o Senhor fala aqui não é para falar não, ele fala algo muito importante, porque isso acontece dentro do nosso coração. Ele fala assim, não fala no seu coração. É algo dentro de você fala, rapaz, olha o que eu conquistei, sabe? Não é falar para fora. Para fora, a gente tem até um pouco de medo de falar, parece, sabe? Mas para dentro, no coração, por isso que Deus fala assim, ó, não digas no teu coração, a minha força e o meu braço forte me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que dá a força para adquirir riquezas, para confirmar a aliança que sob juramento prometeu aos seus pais, como hoje se vê. Queridos, essa consciência de quem é que nos dá o sustento, sabe aquela boa ideia que você teve, que hoje te leva a um lugar de prosperidade? É o Senhor que te deu. Sabe aquela força quando você levanta de manhã para trabalhar, né? Aquele ânimo, falar, vou trabalhar mais um dia. É o Senhor quem te dá. Sabe aquela saúde, né? Que muitos não têm, mas você tem. É o Senhor que te conserva. Então entender isso, compreender da onde que vem a minha bênção, vai me fazer o quê? Vai me fazer valorizar e honrar aquele pelo qual eu sou abençoado, queridos. Entender esse princípio, por isso que Deus deixou esse conselho para o povo de Israel. Não é à toa. Para que ele escreveu isso? Porque aquele povo lá era igual eu e você, ingrato. Aquele povo lá era igual eu e você, obstinado, orgulhoso. Por isso que o Senhor fala assim, ó, lembra o teu coração. Toda vez que você começar a achar que você é alguma coisa, para um pouquinho e fala assim, se não fosse o Senhor. Sabe? As misericórdias do Senhor, a palavra de Deus fala que é a causa de você não ser consumido, destruído. Só o fato de você estar vivo é pela misericórdia de Deus. E entender isso, queridos, esse princípio de honra a Deus, vai mudar a nossa vida em todas as áreas, mas também na vida financeira. Sabia disso? Então é importantíssimo a gente entender isso. E honrar a Deus com nossas finanças, sim. Honrar a Deus com os nossos bens. Dar para Deus o nosso melhor. O salmista Davi, ele me encanta muito, porque era um homem que entendia esses princípios em Deus. E tem algo que eu já citei algumas vezes aqui, porque é uma das coisas mais marcantes para mim. É quando ele vai fazer um sacrifício a Deus. E ele decide chegar lá e falar assim, eu vou sacrificar o Senhor naquele campo. E ele chega lá para a pessoa e fala assim, ó, eu quero comprar o seu campo. E a pessoa falou, rei Davi, para que o senhor quer comprar meu campo? Eu falei, não, porque eu quero sacrificar o Senhor aqui. Aí ele fala assim, não, então, faz o seguinte, o senhor quer sacrificar? O campo é seu, não precisa pagar não, eu quero participar disso também. O cara falou para ele, toma aqui o campo de graça, e tem mais, toma aqui os animais e o sacrifício para o senhor dar, é por minha conta. Proposta boa, né? Davi olhou para ele e falou assim, rapaz, de jeito nenhum. Ele falou assim, eu nunca oferecerei a Deus algo que não me custe nada. Nunca ofereça a Deus algo que não te custe nada, queridos. Deus merece o seu melhor. Ele não precisa de nada seu, mas merece o seu melhor. Então entender esse princípio da honra, ele tem o poder de mudar todas as outras áreas, práticas que nós vamos falar um pouquinho sobre elas. Fala assim, princípio da honra a Deus.
Olha para o seu irmão e fala assim, é essencial, queridos, você entender esse princípio. Existe um outro princípio que a gente vai falar um pouquinho hoje, que é o princípio da dedicação no trabalho. Tem um ditado popular que fala assim, o trabalho enobrece o homem. Quem já escutou isso? O trabalho enobrece o homem. É verdade. É verdade. A Bíblia você vai ver muitas menções na palavra sobre a importância do trabalho, do homem trabalhar. Deus não fez o homem para ser encostado, preguiçoso, é para trabalhar. Esse é o projeto do homem. É o que fala lá em... Paulo é muito duro com relação a isso, com o povo de Tessalonicense. Lá em dos Tessalonicenses, palavra bonita, né? Lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 até o 12, olha o que o Paulo fala para o povo sobre isso. Ele fala assim, quando ainda estávamos com vocês, lhes ordenamos, olha essa frase dele, quem não quiser trabalhar, não deve comer. É simples. Paulo quem não trabalha, também não come então, passa fome. É simples. Como é que Paulo é bruto nesse negócio aqui? Ele fala, contudo, sabemos que existe alguns entre vocês que estão vivendo ociosamente, recusando-se a trabalhar, intrometendo em assuntos alheios. Quem não tem o que fazer, ele fica procurando a vida dos outros. Ele fala assim, ordenamos, Paulo falando para a igreja, ordenamos e insistimos em nome do Senhor Jesus Cristo, que sosseguem e trabalhem para obter o próprio sustento. Então o trabalho ele é muito importante, e aquele que não trabalha, que também não coma, assim fala o apóstolo Paulo. Existe um texto lá em Provérbios, capítulo 6, versículo 6 a 11, que o Senhor ele compara a formiga. Deus é muito tremendo, né? Ele compara a formiga. Olha o que ele fala aqui para a pessoa que não gosta de trabalhar, tá bom? Vulgo preguiçoso. Ele fala assim, olha só, observa a formiga, preguiçoso. Está escrito lá, gente, desculpa aí. Reflita nos caminhos dela. Olha só, aprende com a formiga, ele está falando. Reflita nos caminhos dela. Seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena as suas provisões no verão. Na época da colheita, ajunta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? Aí ele dá uma advertência, fala, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade sobrevirá como um homem armado sobre você. É um texto quase ninguém nunca leu, né? Quase ninguém nunca leu. Ele fala assim, olha, observa a formiga. Ele está falando para o preguiçoso, mas serve para mim e para você também que não são preguiçosos, tá? Fala, observa a formiga. Que ela não tem chefe, não tem ninguém mandando ela, mas todo verão ela trabalha diligentemente, juntando seu alimento, armazenando alimento. Por que ela faz isso no verão, queridos? Porque no inverno não tem comida. Como é que ela vai sobreviver? Ela junta no verão para o inverno. Deus deu a sabedoria para a formiga para fazer isso, e outros animais também. Ele fala, observa a formiga, que ela trabalha diligentemente para juntar o seu alimento. E existem, queridos, alguns benefícios para quem é um trabalhador dedicado. Bem, primeiro entendemos que trabalhar é importante, correto? Quem não trabalhar não deve nem comer. Então, a Bíblia é muito séria sobre isso. Mas ela fala também, eu estou falando aqui de um trabalhador dedicado. Não é só trabalhar. Tem gente que trabalha por trabalhar. Eu tenho que trabalhar, fazer o quê? Eu estou falando de um princípio do trabalhador dedicado. E tem alguns benefícios. O primeiro benefício que a gente encontra na palavra de Deus é crescimento na carreira profissional, com promoções e cargos melhores. Fala assim, é mesmo? Está escrito. Tem crescimento na área profissional, com promoções e cargos melhores, para aqueles que são dedicados no seu trabalho. Olha o que fala em Provérbios, no capítulo 12, versículo 24, fala assim, quem trabalha com dedicação, chega a ser líder. Quem trabalha com dedicação, não é só quem trabalha não, tá? Tem muita gente que está querendo, eu queria tanto ser líder. Pois é, mas você trabalha por trabalhar. Isso aqui é para quem trabalha com dedicação. Quem leva a sério as coisas. Fala, quem trabalha com dedicação chega a ser líder. Mas o preguiçoso se torna o quê? Escravo. Rapaz, é os piores trabalhos do preguiçoso. O preguiçoso sempre fica com o pior trabalho. Aquele trabalho que ninguém quer fazer, não faz lá, sabe? Mas aquele que é dedicado,
chega a ser líder, tem promoções na sua empresa. Provérbios está falando isso. Salomão ele tinha conhecimentos muito importantes sobre isso. Um outro ponto que eu achei bem importante aqui, que é aquele que trabalham, outro benefício para ser um trabalhador dedicado, que uma pessoa aplicada no seu trabalho não vive de sonhos e desejos distantes, alcança a satisfação de seus anseios. Lá em Provérbios 13, versículo 4, fala assim: o preguiçoso muito quer. Querer todo mundo quer, né, gente? O preguiçoso muito quer e nada alcança. Mas os que trabalham com dedicação prosperam. Isso é a lei da vida, queridos. Eu acho que se eu perguntar para vocês aqui, vocês sabem que é assim que funciona, não sabem? Agora, só um parêntese. Quer dizer que eu vou trabalhar com dedicação? Esse é um princípio, queridos. Existem pessoas que são trabalhadores dedicados, mas negligenciam outros princípios importantes. E por isso padecem nessa área ainda. Não é eu acordar de manhã até de noite trabalhando dedicado que vai me fazer prosperar de acordo com o que Deus nos ensina. Tá? Mas a dedicação ao trabalho é um princípio importante que não deve ser negligenciado. Lá em Provérbios 28, 19, fala assim: quem trabalha com dedicação tem fartura de alimento, mas quem corre atrás de fantasias acaba na miséria. Então existem muitos conselhos sobre ser dedicado no seu trabalho. É muito importante. Tem pessoas que trabalham muito, mas não honram a Deus. E vê assim, nossa, minha vida não aconteceu trabalho. Aqui nessa terra, então, eu conheço muito trabalhador, gente. Eu até olho assim, rapaz, se eu trabalho com esse cara aqui, não dou conta não. Tem gente que trabalha demais, trabalha duro, trabalha pesado, não só de peso, mas trabalha uma jornada pesada, trabalha forte, acorda cedo, não tem preguiça, faz tudo, às vezes vai até tarde trabalhando, mas não honra a Deus. Como eu falei para você, se você não observar o primeiro princípio, o resto tudo cai. O resto tudo você vai ser como um qualquer no mundo aí. Conheço muita gente que trabalha. Uns dão certo e ganham dinheiro. Ganha. Quem trabalha duro dá certo também, ganha dinheiro. Mas não é esse tipo de dia que a gente está procurando. Nós estamos procurando uma bênção diferenciada, queridos. Uma bênção que traz contentamento. A palavra de Deus fala que a bênção do Senhor, ela faz você prosperar sem acrescentar dores. Não precisa estar morrendo, não, queridos. Eu tenho que trabalhar de manhã até de noite. Você não é o que Deus chamou para ser, não. Ele chama de trabalhar com dedicação, é verdade. Preguiçoso não combina com o povo de Deus. Sabe? Mas é importante você entender que a bênção do Senhor ela não acrescenta dores. Sabe? A bênção do Senhor, não do mundo. Amém? Importante de entender, a gente encontra às vezes algumas pessoas, queridos, que eu conheço, já conheci, que é sempre reclamando da vida, principalmente quem não quer trabalhar, quem não gosta, né? Parece sabe aquele desenho animado, ô vida, ô azar, tá sempre reclamando. A maioria não conhece desenho não, né? Mas é desenho clássico da nossa época. Ô dia, vida, ô azar. Né? Por quê? Porque não querem fazer nada. Né? Não tem iniciativa nenhuma, espera tudo na mão, tudo na boca. Já viu aquela piada do baiano preguiçoso? Desculpa o baiano, não tem nenhum baiano aqui não, tem? Mas tem, do goiano preguiçoso então, do goiano. Disse que ele não gostava de trabalhar de jeito nenhum, rapaz. Chegou um ponto que a família decidiu para embora enterrar esse homem vivo, porque isso não adianta não dá não levanta da rede para nada. Só quer comidinha na boca, nem levanta para comer. E aí convenceram a mãe desse homem a enterrar ele. Falei, não, vamos enterrar vivo, você não tem jeito não. E aí de repente colocaram um pauzinho na rede e foram levando, né? Não sei, a Prio sabe como é que é o enterro lá no Nordeste? E foi levando lá, na rede, a procissão, lá para enterrar aquele homem vivo. Aí a mãe falou, meu Deus do céu, meu filho, ela arrependeu um pouquinho. Ela falou, muito difícil a situação. Ela falou, olha, eu tenho um cacho de banana aqui. Vamos embora dar para ele o cacho de banana, até ver se ele repensa um pouquinho a vida dele. Esse cacho vai sustentar ele alguns dias aí, né? Aí pararam a procissão assim, aí que o homem olhou para trás e falou assim, é com casca ou sem casca? Ela falou, é com casca, toca o enterro. Tem gente que é muito preguiçosa, que não quer trabalhar, não quer crescer. Só quer as coisas na mão, só quer facilidade. Sabe o que as pessoas ficam procurando? Trem fácil. Por isso que entra muito jogada errada, entra muito esquema errado.
Quantas pessoas você conhece já perdeu dinheiro com esquema? Ele achava que ia perder? Não, é dinheirinho fácil. Porque dinheiro fácil nunca, a não ser que é um milagre de Deus, queridos. Tudo aquilo que é fácil, sabe que tem coisa errada nisso. Então, o preguiçoso sempre procurando trem errado, sempre procurando coisa fácil, ganhar dinheiro fácil. Sabe, Deus procura pessoas que são dedicadas no seu trabalho. É um ponto importantíssimo, se você quiser prosperar e viver uma vida de sucesso em Deus. Terceiro princípio, vou correr um pouquinho mais. Estou falando devagar, vou falar um pouquinho mais rápido, tá bom? Terceiro princípio é o princípio da integridade e da honestidade, queridos. Esse é um princípio que às vezes falta para muita gente. Eu estou falando para todos nós aqui, tá? Todos nós. Porque a palavra que o Jesus trouxe hoje é muito importante. Tem muita gente que é honesta em quase tudo. Que é íntegro em quase tudo. Só nisso aqui que não. É parcial. Né? Se você é íntegro em quase tudo, quer dizer que você não é íntegro. Né? Integridade e honestidade é um princípio importantíssimo para aqueles que querem, né, alcançar um sucesso em Deus. Dizem, né, não sei se é verdade, mas vou copiar alguém que eu escutei, que o escritor de Sherlock Holmes, que eu nem sei o nome dele, deve ser um inglês, já deve saber, mas vou perguntar não para não. O escritor de Sherlock Holmes disse que ele escreveu uma carta, um bilhete, para 8 amigos, queridos, 8. Era uma brincadeira, não era de verdade. Ele escreveu um bilhete para 8 amigos e ele falava assim, ó, o bilhete dizia: tudo foi descoberto, fuja rapidamente. Diz que em menos de 24 horas, 6 tinham saído do país. Tinha rabo preso, tinha feito coisa errada. Se surgir uma carta dessa lá na empresa, você trabalha lá, o que você faz? Você sai correndo? Ó, a casa vai cair, nossa, me descobriram. Integridade e honestidade é um princípio tremendo. Lá em Provérbios, no capítulo 11, versículo 1, fala assim: o uso de balanças desonestas. Quem já viu uma balança desonesta aqui? Lá na feira. Lá na feirinha lá, aquela balança que sempre rouba para o lado do carro, já viram? Isso aqui existe já desde a época de Moisés, gente. Desde a época de Salomão. Salomão fala assim, ó, a balança desonesta é detestável para o Senhor, mas ele se alegra com os pesos exatos, com o que é certo, com o que é justo. Outro versículo lá no mesmo sentido, Provérbios 16, 11, fala assim: o Senhor exige balanças e pesos exatos, e Ele determina os padrões da imparcialidade. Deus é muito sério com relação a isso, a integridade e a honestidade nos seus negócios, no seu trabalho, na sua vida financeira. Muito, muito, muito importante, sabe? Você entender isso. A riqueza, Provérbios 11, 18 fala assim: a riqueza do perverso dura apenas um momento, mas a recompensa do justo é duradoura. Então, tenha isso no seu coração. Em tudo que você fizer, queridos, em tudo que nós fizermos, devemos ser honestos, justos e íntegros, inteiros. Ganhar vantagem no negócio não é ser esperto, é ser desonesto. Mentir para alcançar algo, quantas vezes nós fazemos isso, gente? Pensa um pouco sobre isso. Mas só mentirinha, né? Isso pode travar alguma coisa na nossa vida. Pode. Então, existe um princípio muito importante: seja imparcial, seja justo, seja correto. Sabe? Guarde isso no seu coração, isso é importante. A nossa cultura, queridos, a nossa cultura brasileira, todo mundo sabe disso, não precisa enganar para ninguém. É a cultura da esperteza, que não é bonito. Tem gente que acha bonito isso é feio. A gente aprendeu que é os espertos que sobrevivem. É sempre dar um jeitinho de ganhar uma vantagem de alguém. Sabe? Isso aqui não é o princípio de Deus, queridos. Isso não é o princípio de Deus. Deus, ele é um Deus justo. Ele gosta das coisas, da balança certa, do peso correto. Então, o princípio da integridade, da honestidade é importantíssimo se você quer alcançar sucesso na sua vida financeira. O quarto princípio é algo que nós aprendemos aqui na nossa igreja sempre, que é o princípio do planejamento. Fala assim, planejamento. Lucas capítulo 14, versículo 28 a 30.
Olha o que Jesus está ensinando aqui. Ele fala assim: quem começa a construir uma torre ou uma casa, sem antes calcular o custo e ver se possui dinheiro suficiente para terminá-la. A pergunta que ele faz. Ele continua falando: pois, se completar apenas o alicerce e ficar sem dinheiro, todos vão rir dele, dizendo: esse aí começou a construir, mas não conseguiu terminar. Jesus dá um conselho muito importante, fala assim: olha, se você vai começar algo, faça um planejamento. Tem um amigo meu, não vou falar o nome dele, gosta de planilha, no meu live não sabe quem é, as planilhas, né, Graham? As planilhas. Então, planeja o negócio. Você vai construir uma casa, rapaz, começa para aí, tanto para isso, tanto para isso, tanto para isso, planeja. E se você trabalha com construção, que você sabe que, além do planejamento, o que tem? Tem uma estrinha, tem um contingente, ó, tem aqui, esse daqui é que pode acontecer alguma coisa errada. Esse é o bom planejador. Jesus falou: aquele que constrói uma casa, ele não levanta um orçamento para saber se ele vai conseguir, ele vai construir a base, o alicerce. Eita, acabou o dinheiro, e agora? Quem vai passar na rua falar lá, começou e acabou o dinheiro, coitado. Por quê? Porque não planejou. O planejamento na sua vida financeira, ele é essencial, queridos. Você precisa fazer planos, você precisa ter projetos, você precisa... Aqui nós ensinamos aqui, pegar o nosso objetivo, nossos alvos aqui, e colocar o projeto na nossa vida financeira, eu quero aquilo, eu quero... Não, o projeto não é só escrever o que você quer, isso é o seu desejo. O projeto é você fazer conta, é você, peraí, como é que eu vou fazer para alcançar isso? Então, eu preciso, se eu ganho $1.000, eu tenho que salvar $100 por mês, daqui 3 anos eu vou ter para me poder comprar aquela motoca que eu quero. É um planejamento. O planejamento ele é essencial para a vida financeira. Tem muita gente que trabalha, não tem nada e ganha dinheiro. Eu não estou falando que não ganha dinheiro, não. Sabe? Vocês devem conhecer pessoas que trabalham, ganham dinheiro, mas se você falar assim, ó, vai bater um furacão, bora fugir. Rapaz, tem dinheiro não. Fugir para onde? Vou ficar em casa, que eu não tenho como pagar um hotel, não tenho como comprar. Mas como você não tem? Eu falo, não tem. Por quê? Não sabe administrar, não faz planos. É importantíssimo você entender isso. A importância do planejamento. A Bíblia ensina muito, muito sobre isso. Olha o que fala em Provérbios 21, 5. E até importante, se você quer aprender muito sobre finanças, sabedoria de Salomão, queridos, o homem mais rico que já pisou na face da terra. Ele ensina muito sobre isso, muitos princípios. Provérbios 21, 5 fala assim, olha, o que planeja bem e trabalha com dedicação, prospera. Quem se apressa e toma atalhos, fica pobre. Olha o que ele está falando. Quem se apressa e toma... Quem? Não levanta a mão não, mas quem conhece gente que gosta de tomar atalhos? Gosta de sempre ter um jeitinho mais fácil para fazer as coisas. Né? Muito gosta de umas pirâmides da vida aí, que é boa, rapidinho para ganhar dinheiro. Doido no Bitcoin, que vai ficar rico do dia para a noite. Muita gente, é tentação, todo mundo gosta de... Todo mundo quer, né? Mas a gente sabe o resultado disso aí na vida da maioria deles. Porque ele fala assim, o que se apressa e toma atalhos, o fim dele é o quê? Fica pobre. O que a Bíblia está falando. Mas aquele que planeja e trabalha com dedicação, prospera. São promessas. A pastora, ela citou, não sei se é uma frase muito, muito impactante semana passada. E eu não sei de quem que é, talvez alguém deve saber aí. Mas ela falou assim que, eu acho que é exatamente isso. Ela falou, quem falha em planejar, planeja falhar. Se ela falou que foi Benjamin Franklin, foi algum cara importante assim. Ele falou que quem falha em planejar, já está planejando falhar. Planejamento é importante, é essencial para você ter uma vida financeira saudável. Planejamento é importantíssimo, entenda isso, em nome de Jesus. O quinto princípio, estamos quase terminando, é o princípio da poupança e do investimento. Ah, mas tem esse princípio? Tem esse princípio. É um princípio em Deus. Nós falamos sobre poupança, lembra? Eu falei do furacão. O pastor que tem ensina gente, chegando na época de furacão, ele fala para a igreja, rapaz, faz uma reserva, você não sabe o que vai acontecer, junta um dinheirinho. Gente, a gente conhece irmãos nossos, queridos, durante os anos aqui que a gente tem que evacuar, não sei quem já evacuou aqui, que não teve como, ficou em casa porque não tinha dinheiro para sair, queridos.
A gente só descobriu depois. Não tinha nem um tostão para colocar gasolina no carro, para ir para um... Por quê? Nunca pensou, nunca poupou, nunca planejou. O princípio da poupança, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Provérbios 21, 20, olha que versículo tremendo. Fala assim: na casa do sábio, a comida e azeite armazenados, guardados. Mas o tolo devora tudo que pode. Lembra que eu falei aqui que a gente que ganha. Quanto mais ganha, mais gasta. Quanto mais ganha, mais gasta. Não guarda nada. Não pensa nem um segundo o que vai acontecer amanhã. Só devora. Vive aquela vida, né? Ganha $1.000 e anda num carro que paga $3.000 por mês de prestação. Sabe? É o tolo. A Bíblia chama de o tolo. Olha o que ela fala aí. Ela fala assim: o tolo devora tudo o que pode. Fala, mas na casa do sábio, daquele que recebe sabedoria do alto, na casa do sábio, há comida e azeite armazenado. Há sempre reserva. Há sempre reserva. Por que nós devemos poupar, queridos? Por que a Bíblia ensina isso? Poupar? Por que a gente deve poupar? Lembra da formiguinha? Deus gosta muito das formigas. Ele fala em Provérbios 30, 25, ele fala assim, ó: as formigas, embora não sejam fortes, armazenam alimento no verão, para no inverno não faltar. O pastor Márcio nos ensina isso. Faz a reserva. Uma hora você vai precisar dessa reserva. Então, por que nós devemos poupar? Visando tempos difíceis. Não sei se vocês estão escutando aí, vai acontecer uma crise. Quem já escutou isso esse ano aqui? Vai acontecer uma crise? Estão falando aí na mídia o tempo inteiro. Em primeiro lugar, nós estamos em Cristo, não em crise, nunca. Né? Nunca. Mas nós estamos nesse mundo. A gente tem que estar sensível ao que está acontecendo? Tem. Deus deu sabedoria. Imagina se um trem está, ninguém está vendendo carro, acabou, travou o mercado de carro. Aí você vai lá e compra 15 carros para vender, você está sendo o quê? Tolo. Rapaz, esse mercado eu não vou entrar nisso não. Não vou entrar nessa não. Então a gente tem que estar observando o que está acontecendo. Está observando o que está acontecendo. Está falando muito, não sei, esse ano, né, juro alto demais. Quem acompanha um pouco a política americana, né? Estou falando de onde nós vivemos hoje, a perspectiva de um ano meio... Ninguém sabe se vai ser difícil, muito difícil, pouco difícil, mas alguma coisa vai acontecer. Então, nesse tempo difícil, queridos, aqueles que tiveram aí... Eu não sei você particularmente, mas a maioria que eu conheço passaram aí uns 3 anos aí de muita prosperidade, muita coisa boa. Rapaz, o trem fluiu aqui 3 anos. O Covid achou que o negócio ia derrubar tudo, foi melhorar, pelo menos para a nossa comunidade. Eu falo por aqueles que eu conheço. O negócio foi bom demais da conta. É bom mesmo. Talvez os melhores anos que você viu na sua vida foi agora. E muita gente, fez igual o tolo, destruiu tudo. Torrou tudo. Mandou tudo para o Brasil. Comprou um bocado de terra, comprou um bocado de coisa lá no Brasil. Aí, vamos supor que vai vir um tempo difícil agora. Imagina se você não ficar aí 3 meses sem trabalhar, nada. Como é que vai ficar a sua vida? Tranquilo? Ou passa fome? Ou tem que devolver o carro? Ou tem que morar de favor? Estou falando para aqueles que tiveram oportunidade. Gente, a gente sabe como é que é chegar aqui nessa terra. Talvez eu estou falando para alguns aqui, falo assim, eu acabei de chegar, vou juntar o quê? Eu te entendo, não estou falando para você, tá, querido? Estou falando para aqueles que estão aqui há um bom tempo já. Que está aqui, passaram um tempo de bonança. A importância de poupar. Porque os tempos difíceis vêm para todo mundo. A palavra de Deus fala que ela chove sobre o justo e sobre o injusto. O tempo difícil vem para todo mundo, querido. Agora o Senhor Ele nos dá sabedoria para poupar. Ele ensina, poupa, guarda. Olha a formiguinha, guarda no inverno, guarda no tempo de prosperidade. Porque quando vier o tempo mau,
Se vocês conhecem a história de José do Egito, é uma das histórias mais fascinantes da Bíblia. E José, ele é conhecido na palavra de Deus como um grande administrador. E ele chegou de escravo até o segundo no reino do Egito, que era o maior reino da época. De escravo a segundo no reino. Porque ele tinha um discernimento de Deus de administração. E o rei teve uma visão, um sonho, e esse sonho dizia que durante 7 anos ia ter muita prosperidade na terra. Rapaz, os grãos ia dar assim demais, toda a fruta, era muita prosperidade. E aí, José falou para o faraó, depois desses 7 anos de prosperidade, vão vir 7 anos de seca, onde nada vai dar. A vida é um ciclo, querido, escuta isso que a Bíblia fala. Aí ele fala assim, durante esses 7 anos, junta, dá para o povo e armazena. Constrói armazena, vai guardando durante 7 anos, vai guardando. Esses 7 anos na sua vida pode ser 1 ano, pode ser 15 anos, você não sabe. De José, era 7 anos ele guardou. Aí o dia que veio a seca sobre a terra, não foi só sobre o Egito, não, sobre toda a terra, veio uma seca terrível, aquela região toda. Queridos, durante 7 anos, todas as nações ao redor vinham comprar alimento, era o único lugar que tinha alimento, não só para eles, mas para todo mundo ao redor, ele podia vender. E a nação cresceu, ficou poderosa ainda mais na terra. Por quê? Por causa de uma administração correta. Os outros também tiveram a prosperidade dos 7 anos. E viveram, e gastaram, comprou um Lamborghini, lá o shake lá, né? De repente acabou, e aí? O que valeu o carrão? Não dá para comprar, não dá para fazer as coisas. Então, o princípio de poupar. A Bíblia ensina muito sobre isso, nós precisamos prestar atenção em alguns detalhes. Sempre tem uma reserva, sempre tem uma reserva, que é importantíssimo. Qual outra importante ter uma reserva? Para você deixar, não somente para os seus filhos, a Bíblia ensina que o homem ele deve deixar até para os seus netos. Isso é bênção, queridos. Olha o que fala lá em Provérbios 13, 22, fala assim, a pessoa de bem deixa herança para os netos, mas a riqueza do pecador vai para as mãos do justo. 19, 14 fala assim, os pais deixam casas e riquezas como herança para os filhos. Para que você poupa? Para deixar herança. Eu vou viver minha vida. Não, rapaz, deixa herança para os seus filhos, até para os seus netos, para os bisnetos, se você puder. Sabe, isso é bênção. Você não precisa destruir, devorar tudo que você ganha, não. Viva, não estou falando para você também, seu tio Patinhas, não, né? O Elon Musk não quis que mora de favor. Vai entender. A Bíblia não ensina isso, sabe? Vida com abundância. Desfrute do melhor dessa terra. Mas seja responsável. E o último ponto, eu não queria correr, mas tem que correr. O último ponto que eu queria falar para você é um princípio, queridos, tão importante. E que nós devemos praticar com tanta verdade e frequência em nossa vida. Eu coloquei aqui o princípio da generosidade. Deus, ele nos administrará a sua graça com generosidade, na medida que nós formos generosos. Olha, Provérbios 19, 17 fala assim, quem compadece do pobre, ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício. Provérbios 22, 9 fala, o generoso será abençoado, porque dá o seu pão ao pobre. Generosidade, fala que um coração generoso ele empresta para Deus. Existe um princípio, se você for estudar sobre, não vai dar tempo de falar sobre isso, mas existe um princípio tremendo sobre generosidade, a alma generosa. Generosidade, deixa eu falar uma coisa para você, se aprende. Existem pessoas que nascem generosas, não tenho dúvida disso, eu conheço pessoas que têm uma facilidade para dar, até do que não tem. É uma alma, já nasce com isso. Se você não nasceu, deixa eu explicar uma coisa. Se aprende praticando. Generosidade se aprende praticando. Sabe, você ajudar o pobre, o necessitado, você dá para aquele que precisa, ser generoso com aqueles que estão passando por dificuldade, sabe, isso aí você está, a palavra de Deus fala que está emprestando. Quem faz isso ao pobre, empresta para Deus. Não é fazer, eu vou emprestar um dinheirinho para o Rogério, que quem sabe daqui a uns anos ele me paga em dobro. Não, a alma generosa ela faz para o Rogério, mas quem dá a recompensa é Deus.
E Ele cuida, queridos. Não vai dar tempo de falar sobre isso muito, o tempo acabou. Mas a alma generosa prospera. Existe um segredo na generosidade, na ajuda ao próximo. Existe um segredo. Deus não te deu, se Deus te deu prosperidade, não foi para você juntar só. Tem vários processos. Eu tenho que poupar. Mas eu também tenho que ajudar o próximo. Eu tenho que ser generoso. Eu tenho também que semear no reino de Deus. Eu tenho que semear em missões. Eu tenho que entender tudo que eu posso fazer para ter uma vida completa em Deus. Não é como eu falei para vocês, não é um princípio só. Isso aqui são vários princípios que um está ligado no outro. Para que eu possa viver o melhor de Deus, queridos. E o melhor de Deus para você não é o mesmo para o seu irmão. Não olha para a vida dele, não, olha para a sua. Sabe? Deus pode pegar o Pira e falar, o Pira vai ser bilionário. Glória a Deus para a vida do Pira. E ele vai abençoar muita gente. Acabou. Deus falou para o Pira ou para mim isso? O Pira, nada para mim. Mas ele me prometeu que não vai me faltar nada. E tem muita gente que está faltando muita coisa na sua vida. Talvez está faltando colocar as verdades do Senhor em prática. Se está faltando, querido, não é de Deus não. A não ser por um propósito específico, né? Nós não vamos entrar nesse ponto, mas existem propósitos específicos em que Deus te leva a passar por uma situação. Isso é específico, isso não é uma regra geral. Tá? Então entende o seu coração, existem vários princípios. Eu vou só repetir com vocês rapidinho esse princípio, só para a gente lembrar o nosso coração. O primeiro princípio é o princípio da honra a Deus. O segundo princípio que nós falamos, o princípio da honra a Deus. O segundo princípio vai ser o princípio da dedicação no trabalho. O terceiro princípio é o princípio da integridade, da honestidade. O princípio do planejamento, o princípio da poupança e do investimento e o princípio da generosidade. E tem muito mais coisa, querido, se aprofunde nisso, mas entenda que Deus, Ele quer que você tenha uma vida financeira abençoada, para que você possa abençoar muita gente, queridos. Não esqueça disso não. Se Deus te abençoou, fica pensando que você é o cara não. Nossa, eu trabalhei duro, consegui, sabe? Quanto mais você é generoso, mais vem. Eu posso te dar testemunho de pessoas que eu fico assim, uau. É na hora, queridos. A pessoa, é generosa, Deus vai, abre um negócio. Como? Não sei. Se você contar as histórias, faz mentira um negócio desse. Deus, Ele é muito bom, queridos. E Ele ama um coração generoso. Então, toda vez que você receber algo do Senhor, sabe, com alegria, sempre lembre desses princípios. Olha, eu vou poupar um pouquinho. Primeiro eu vou honrar o Senhor com meus dízimos e ofertas. Eu vou poupar um dinheirinho. Vou viver uma vida gostosa. Vou abençoar quem está precisando. Vou ser responsável. Vou agir com integridade. E eu vou desfrutar o melhor da terra para mim. Deus tem o melhor para você, queridos. O melhor para a sua vida. Receba isso em nome de Jesus. Fica de pé. Em nome de Jesus. Te adoramos, Senhor Jesus. Feche seus olhos. Obrigado, Espírito Santo de Deus. O Senhor é maravilhoso, Jesus. A Tua palavra é perfeita. A Tua palavra, ela não falha, meu Pai. Tudo aquilo que nós conversamos esta manhã, meu Pai. Cada princípio que nós apresentamos nessa manhã, não são palavras de homem, meu Deus, é a Tua palavra. Nós estamos entendendo e estudando aquilo que o Senhor escreveu na Tua palavra, meu Pai. Por isso nós entendemos que essa é a verdade. E eu quero pedir que o Senhor venha imprimir nos nossos corações, no coração de cada um aqui, meu Pai, esses princípios, meu Deus, e que nós possamos viver uma vida financeira de sucesso segundo o Teu reino, meu Pai, não segundo o mundo, meu Pai. Que nós possamos prosperar de acordo com a Tua vontade, possamos ter corações generosos, ter, meu Deus, uma vida íntegra, meu Pai, honesta, meu Pai, ser pessoas, meu Deus, que honram a Tua casa, honram o Teu reino, honram o Senhor, meu Deus, em obediência. Pai, em nome de Jesus, nos ensina, meu Pai, meu Deus, e nos dá força para nós continuarmos. Nós nunca queremos chegar, meu Deus, e falar que nós conquistamos algo, ou conseguimos algo com a nossa força, com a nossa capacidade, mas todos os dias lembrar o nosso coração, meu Pai, que é o Senhor quem nos dá capacidade, é o Senhor quem nos dá força, é o Senhor quem nos dá saúde, é o Senhor quem nos dá ideias, meu Pai, é o Senhor que nos dá, meu Deus, a capacidade de prosperar.
Por isso ao Senhor primeiro a honra, a glória e o louvor, meu Deus, e esses princípios, que eles possam ser imprimidos em nosso coração, e que nós possamos viver a verdade do Senhor na nossa vida financeira, profissional. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus. Quem crê diz amém.